com a leitura do livro Teoria Quântica de Joe Polkinghorne. E hoje a gente vai falar sobre grandes sistemas. O que são isso? O que são grandes sistemas? Bom, os pais fundadores da mecânica quântica naturalmente estavam conscientes dos problemas que a medição apresentava para a teoria. Niels Bohr, em particular, ficou muito preocupado com essa questão. A resposta que ele propôs veio a ser conhecida como a interpretação de Copenhague ou de Copenhague. A ideia principal era de que uma função exclusiva estava sendo exercida pelos aparelhos clássicos de medição. Bohr sustentava que era a intervenção desses grandes instrumentos de medição que produziam um efeito determinante. Mesmo antes de a questão de medição vir à tona, fora necessário ter algum meio de ver como se poderia recuperar da teoria quântica os sucessos consideráveis da mecânica clássica para descrever os processos que ocorrem em uma escala diária. Não faria sentido descrever o microscópico à custa de perder o entendimento do macroscópico. Esse requisito, chamado de princípio de correspondência, era algo como poder ver que grandes sistemas, entre parênteses, a escala de grandeza era determinada pela constante de Planck, Grandes sistemas deveriam comportar-se de modo que pudessem ser aproximados de maneira excelente pelas equações de Newton. Mais tarde, as pessoas perceberam que a relação entre a mecânica quântica e a mecânica clássica era muito mais sutil do que essa simples imagem indicava. Posteriormente, veremos que há alguns fenômenos macroscópicos que exibem certas propriedades intrinsecamente quânticas, incluindo até mesmo a possibilidade de investigação tecnológica, como na computação quântica. Porém, tais fenômenos surgem em circunstâncias um tanto excepcionais, e o fluxo geral do princípio da correspondência estava na direção certa. Bohr enfatizava que uma medição envolvia a entidade quântica e o instrumento clássico de medição, insistindo que deveríamos pensar no compromisso mútuo dos dois como um conjunto único de fatores, que ele chamava de fenômeno. Exatamente onde a cadeia de consequências correlacionadas que levam de uma extremidade à outra se localizava, a particularidade de um resultado específico era uma questão que poderia ser evitada contanto que as duas extremidades da cadeia fossem mantidas inseparavelmente conectadas. À primeira vista, há algo atraente nessa proposta. Se você entrar no laboratório de física, verá que ele está repleto dos tipos de instrumentos dos quais Bohr falava. Ainda assim, também há algo suspeito na proposta. Sua representação tem um tom dualista, como se a população do mundo físico fosse composta de duas classes diferentes de seres, entidades quânticas intermitentes e instrumentos clássicos de medição para determinação. Na verdade, porém, existe um único e monoístico mundo físico. Aquelas partes de instrumentos clássicos são elas próprias compostas de constituintes quânticos. Em última instância, quarks, gluons e elétrons. A interpretação original de Copenhague não conseguiu resolver o problema de como instrumentos de determinação poderiam emergir de um substrato quântico indeterminado. Apesar disso, pode ser que Bohr e seus colegas estivessem acenando na direção certa, mesmo que ainda não o fizessem de modo energético bastante. Hoje penso que a maioria dos físicos quânticos praticantes endossaria o que se poderia chamar de uma interpretação neo-Copenhague. Nessa perspectiva, a grandeza e a complexidade de instrumentos macroscópicos é o que, de certa forma, os habilitam a desempenhar o papel de determinação. Como isso acontece não é entendido de maneira adequada, mas pelo menos é possível fazer uma correlação com outra propriedade, também não compreendida por completo, dos sistemas grandes. Trata-se de sua irreversibilidade. Como uma exceção que realmente não é significativa para a atual discussão, as leis fundamentais da física são reversíveis. Para ver o que isso significa, suponha, ao contrário de Heisenberg, que fosse possível fazer um filme de dois elétrons em interação. Esse filme faria o mesmo sentido se fosse exibido para frente ou para trás. Em outras palavras, no micromundo não existe seta intrínseca de tempo, distinguindo o futuro do passado.
No macromundo, obviamente, as coisas são muito diferentes. Os sistemas esgotam-se e o mundo cotidiano é irreversível. Um filme de uma bola quicando, em que a bola sobe cada vez mais alto, está sendo exibido de trás para frente. Esses efeitos estão relacionados à segunda lei da termodinâmica, que afirma que, em um sistema isolado, a entropia, entre parênteses, a medida da desordem, nunca diminui. A razão pela qual isso acontece é que há muito mais maneiras de ser desordenado do que ordenado, de sorte que a desordem ganha facilmente. Simplesmente pense na sua mesa de trabalho, caso você não intervenha de tempos em tempos para organizá-la. Medição é o registro irreversível de um sinal macroscópico do estado das coisas no micromundo. Portanto, ela incorpora uma direção intrínseca de tempo. Antes não havia resultado, depois existe um. Assim, há alguma plausibilidade em supor que um entendimento adequado de sistemas grandes e complexos que explicassem totalmente sua irreversibilidade também poderia proporcionar uma pista valiosa quanto à natureza da função que exercem na medição quântica. Contudo, no estado atual de conhecimento, isso continua sendo uma humilde aspiração, em vez de uma realização de fato. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.